Então, já quase que encerrando a minha ideia, seríamos dizer que existiria, como alguns colegas já de certa maneira enunciaram, no fato de que o gosto nos disponibiliza as sensações e que nos disponibilizam as crenças, que nos disponibilizam as regularidades, haveria no Hume uma espécie de precedência do gosto sobre a simpatia. Uma precedência do gosto sobre a simpatia, que se daria nos seguintes termos. Toda a disponibilidade da natureza humana é uma disponibilidade que se dá com relação a objetos, e no caso no que a simpatia ela se interpõe, o que nós fazemos é acrescentar a esse objeto, vou usar um neologismo que se usa muito em filosofia, uma espécie de outrindade. Nós atribuímos ao objeto a natureza de um outro. Seria isso o fato. Ou seja, não haveria simpatia sem aprofundamento do gosto. Não haveria simpatia sem sensibilidade da imaginação. Mas a simpatia se daria quando se pudesse acrescentar a esse mecanismo do gosto alguma coisa que se chamaria o outro. Ao que se poderia interpor também uma espécie de, digamos assim, destituição da simpatia que se atribui ao outro. É o fato de que, muito embora a simpatia seja um esforço natural, haveria uma possibilidade da natureza humana, e essa seria uma disponibilidade que deveria ser julgada por um ceticismo bastante intenso, não da obra do Hume, mas externa à obra do Hume, em função de conceitos, em função de fenômenos que ele acaba exemplificando, que seria o fato de que, em alguns contextos, a natureza humana, porque lida com objetos e com o outro de modos, digamos assim, partícipes, mas a simpatia poderia ser destituída do seu componente de outro. É como se nós pudéssemos, na relação com o outro, termos relações simplesmente com objetos. Essa não é uma possibilidade que o Hume abre, mas seria uma possibilidade que poderíamos entender como um tipo de relação que a natureza humana tem na vida social que poderia ser plenamente perniciosa. Deixa eu ver se eu ainda tenho mais alguma observação. Eu acho que as minhas observações são essas. Acho que minhas observações são essas. Mas para tentar, digamos assim, resumir as ideias que eu julguei que poderiam ser um pouco pertinentes, eu poderia agrupá-los da seguinte maneira, de que na filosofia do Hume existe um esforço de redução na teoria do conhecimento, das sensações, impressões e ideias, e de que essas reduções nos fariam, no que diz respeito às impressões, ver em última instância cores. E aquilo que é menor do que um pigmento não é totalmente relevante para a política. Nessa esfera, poderíamos dizer que aquilo que a crença faz é acrescentar um tipo de cor ao mundo, cor extraída da experiência, mas depositada na experiência um pouco pela imaginação, um pouco pelo hábito, e, em última instância, uma certa disponibilidade de se entender a filosofia do Hume como uma filosofia atravessada pela categoria do gosto, pela ideia do gosto, e de que nos faria perceber de que existe uma relação entre crenças e regras na filosofia do Hume, e que essa relação se daria quando a natureza, essa relação seria, digamos assim, com mais rigor percebida no que a natureza humana se disponibiliza crenças. Nisso ela veria de que crenças e regras se apresentam de maneiras distintas e com intensidades distintas, e de que existem regularidades distintas em objetos marcados ou coloridos, ou instituídos sobre a experiência. Essas regularidades se dariam, digamos assim, de modo a quão mais regular for um objeto, menos intensa é a crença, que faria com que a regularidade do direito fosse uma crença menos intensa do que a crença na arte, e o fato de que nós não observamos ou não vemos essa distinção entre intensidades, diria que a nossa sensibilidade não é
a nossa imaginação, nossa sensibilidade da imaginação não é suficientemente aguçada. Então, digamos assim, uma mudança de prioridades acerca da relação entre crenças e regras, claro que não na correção do entendimento, a correção da imaginação, que não é esse o problema, mas ela seria, digamos assim, visível desde um pressuposto que é a sensibilidade da imaginação. É o fato de que a maior intensidade de crenças artísticas e a maior regularidade de condutas jurídicas ou políticas ou morais, né, isso progressivamente falando, seria, digamos assim, uma ausência da sensibilidade da imaginação a permitir padrões. Então, o gosto no que permite padrões permite a identificação de que crenças artísticas e crenças jurídicas, cada uma em um ponto da experiência, possuem crenças de intensidades diferentes e, por isso, crenças com regularidades distintas. Essa abertura da filosofia humeana, que eu acho que é bastante aproveitada pelo Reid, deveria ser acompanhada de um ceticismo de que nós, por alguma razão, uma razão moral, talvez exógena na obra do Hume, não caiamos na tentação de reduzir crenças ao seu aspecto regular. Acho que é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Trabalhar um pouco, que eu achei que chamaram a atenção. Na primeira apresentação